Imagine descobrir um livro tão poderoso e misterioso que até o próprio profeta que o escreveu recebeu uma ordem direta de Deus para selá-lo. Um livro repleto de segredos, guardados especialmente para uma geração futura. Isso é exatamente o que encontramos no livro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Um livro selado. Um conhecimento oculto. Uma mensagem divina guardada por milênios. O que esse livro poderia conter? E mais importante, será que ele está sendo aberto agora, diante dos nossos olhos? Se o livro de Daniel foi selado, é porque o mundo ainda não estava preparado para a verdade contida nele. A Bíblia é um livro de história, mas não se compara a nenhum outro livro histórico encontrado em bibliotecas. Sua narrativa começa na criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro cobre uma linha do tempo tão vasta, desde o princípio absoluto até o juízo final. Isso acontece porque ninguém, além de Deus, estava presente no início para testemunhar e registrar o que aconteceu. Por isso, só a Bíblia pode descrever com autoridade como o mundo começou e como terminará. A Bíblia é também um livro repleto de profecias. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Cerca de um quarto de todos os capítulos da Bíblia contém profecias. Ou seja, do início ao fim, ela é essencialmente um texto profético. E mais impressionante, em 596 dessas 735 profecias já se cumpriram literalmente, exatamente como descrito nas Escrituras. Isso representa 81% de precisão profética. Se tantas profecias já se cumpriram, o que nos impede de crer que os 19% restantes também acontecerão? Esse é um índice altíssimo de credibilidade, e as profecias finais podem estar se desenrolando neste exato momento. Nossa jornada começa na antiga Babilônia. Daniel, um jovem hebreu, foi levado cativo de Jerusalém quando o poderoso Império Babilônico conquistou sua terra natal. Mas o que parecia apenas a história de um exilado se tornaria uma revelação que ecoaria até os nossos dias. As visões de Daniel, registradas há milhares de anos, podem ser mais relevantes hoje do que nunca. Daniel não era um prisioneiro comum. Ele tinha um dom especial, um presente vindo diretamente de Deus. E esse dom pode ser a chave para destravar a verdade mais aterrorizante sobre o tempo em que vivemos hoje. Daniel recebeu de Deus a habilidade de interpretar sonhos e visões proféticas. Esse dom não apenas salvou sua vida no cativeiro, como pode ser crucial para nos salvar também. Algo impressionante estava prestes a acontecer. Uma visão diferente de tudo o que Daniel já havia visto, uma revelação tão profunda e aterradora que abalou Daniel até o seu íntimo. Em Daniel capítulo 10, o profeta descreve uma visão impactante de um ser celestial. Muitos estudiosos e intérpretes da Bíblia acreditam que esse ser não era outro senão o próprio Cristo, em uma manifestação gloriosa e poderosa. Essa visão não foi apenas para Daniel. Ela carrega mensagens e advertências que ressoam diretamente para nós, que vivemos neste tempo profético, tão próximo do fim. O livro selado está se abrindo. Os segredos ocultos de Daniel estão sendo revelados. Você está preparado para conhecer a verdade e entender o que Deus está nos mostrando hoje? Chegamos a um capítulo da Bíblia que é diferente de todas as outras profecias. Deus é tão sábio que sabe exatamente o quanto do futuro somos capazes de suportar, o que Ele pode nos revelar e o que precisa manter em segredo. Eu sou grato pelo fato de Deus ter ocultado muitos detalhes do futuro, porque, se Ele nos tivesse mostrado tudo de uma vez, não seríamos capazes de lidar com isso. Mas aquilo que Ele escolheu nos mostrar é essencial e é exatamente o que precisamos saber para nos prepararmos. Gostaria de te lembrar que a profecia é um milagre. A própria Bíblia é um milagre. Somente Deus tem o poder de escrever a história antes mesmo dela acontecer. É por isso que algumas pessoas se recusam a acreditar, porque se você não crê em Deus e em seu poder de realizar milagres, então, naturalmente, não acreditará que o futuro possa ser revelado em tantos detalhes. Como Daniel pôde conhecer o futuro? Se Deus pode conhecer e revelar o futuro, como um homem pode aprender isso diretamente de Deus? Como um homem como Daniel foi capaz de escrever sobre acontecimentos que ainda nem haviam ocorrido? A verdade é que Daniel se sentia exatamente como muitos de nós nos sentimos hoje. Ele olhava para o mundo ao seu redor, via as crises, as guerras e as incertezas, e se perguntava: o que está acontecendo? Para onde tudo isso está nos levando?
Parece que o mundo está fora de controle. Onde está Deus em meio a tudo isso? Daniel decidiu buscar respostas diretamente de Deus. E agora sabemos que, desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, Deus ouviu sua oração. Deus enviou um anjo com a resposta, mas houve uma batalha espiritual no caminho. Um anjo do Senhor trazia a mensagem para Daniel, mas um anjo maligno tentou impedi-lo. As mesmas forças espirituais que lutaram contra a resposta da oração de Daniel continuam lutando nos dias de hoje. Após 3 semanas de oração persistente, o anjo finalmente chegou até Daniel para revelar o futuro. Nesse momento, o anjo menciona Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus. E avisa que haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações, a Daniel 12 horas e 1 minuto. Miguel é conhecido na Bíblia como um guerreiro celestial, um arcanjo encarregado de travar batalhas espirituais. Miguel é o verdadeiro inimigo de Satanás, e aqui é importante entender que Satanás não é o oposto de Jesus, pois Jesus é Deus. Satanás luta contra Miguel, que é um anjo poderoso de alta hierarquia. Além de guerreiro, Miguel tem uma missão especial: proteger Israel. Deus escolheu Miguel para ser o guardião espiritual da nação de Israel. A Bíblia fala sobre esse tempo de angústia que virá sobre Israel e sobre todo o mundo. Esse período é conhecido como a Grande Tribulação, ou o tempo de angústia de Jacó, conforme descrito em Jeremias 30. Esse tempo de angústia está se aproximando, e pode estar muito mais perto do que imaginamos. Então, o anjo faz algo inesperado. Em vez de explicar todos os detalhes da visão para Daniel, ele diz: "Mais você, Daniel, encerre estas palavras e cele este livro, até o tempo do fim." Daniel 12, 4. Mas por quê? Por que Deus ocultaria essa profecia até o tempo do fim? Há uma explicação importante, e não era o momento certo para as pessoas daquela época entenderem completamente essa profecia. Ela foi selada porque não era destinada àquela geração, era destinada a uma geração futura. E isso é extraordinário. Muitas partes da Bíblia não foram escritas apenas para as pessoas do passado, mas foram escritas para nós. Elas foram preservadas para que nós pudéssemos ler e ser encorajados nos dias atuais. Algumas profecias da Bíblia ganham vida em momentos específicos da história. E talvez, apenas talvez, nós sejamos a geração para a qual essas profecias foram escritas e reservadas. Esse é um pensamento empolgante, ao mesmo tempo, desafiador. Você já parou para pensar que nós podemos estar vivendo os dias que Daniel viu em suas visões? Será que você está preparado? Daniel foi instruído a selar as palavras de sua profecia, mas um selo não permanece fechado para sempre. Isso também significa que essa profecia é completa e não deve ser alterada. Ninguém deve adicionar ou remover nada dela. No entanto, algumas versões da Bíblia alteraram o livro de Daniel, adicionando capítulos extras que não pertencem ao texto original. Por exemplo, algumas Bíblias incluem um capítulo 13 no livro de Daniel, mas ele não é autêntico. Se você encontrar uma Bíblia com Daniel 13, saiba que essa versão não é correta. Algumas edições da Bíblia de Jerusalém, da Nova Bíblia Inglesa e da versão revisada comum incluem esse capítulo adicional, mas ele não faz parte da verdadeira palavra de Deus. A profecia de Daniel foi relevante em sua época, mas teria ainda mais importância no tempo do fim. Por essa razão, as palavras foram seladas até o momento apropriado. No livro de Daniel, temos uma visão de como será esse período final. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12,4. Algumas interpretações sugerem que isso significa um aumento no deslocamento das pessoas pelo mundo e um crescimento acelerado da informação. Outros acreditam que as pessoas buscarão respostas sobre o futuro. Nos capítulos 11 e 12 de Daniel, aprendemos sobre um governante mundial que lutará contra Deus, uma religião global baseada na abominação da desolação, uma guerra mundial que derrubará esse governante, um período de grande angústia para Israel que durará 3 anos e meio, a salvação do povo de Deus após esse tempo de tribulação, a ressurreição e o juízo final, onde os justos serão recompensados. Diante dessas revelações, Daniel selou o livro, e até os anjos estavam confusos sobre seu significado. No capítulo 10, havia 3 anjos presentes, e aqui eles aparecem novamente, um no meio do rio e 2 nas margens opostas. Eles também não entendiam tudo e começaram a fazer perguntas. Em Daniel 12,7, um dos anjos pergunta: "Em quanto tempo levará para se cumprir essas coisas assombrosas?" O homem vestido de linho,
que estava sobre as águas do rio, levantou suas mãos ao céu e jurou: passará um tempo, tempos e meio tempo. Isso equivale a 3 anos e meio, um período mencionado em várias outras profecias bíblicas. Em 1 Pedro 1,21, lemos que até os anjos desejam entender essas profecias. Daniel 7 descreve esse tempo como o período em que o povo de Deus estará sob o domínio do Anticristo. Daniel 9 menciona que esse será o tempo entre a quebra da aliança do Anticristo com Israel e a segunda vinda de Jesus. Apocalipse 11,2 afirma que os incrédulos tomarão o controle da cidade santa. Apocalipse 11,3 diz que os 2 testemunhos de Deus pregarão nesse período. Apocalipse 12,6 e 14 revelam que Deus protegerá Israel no deserto. Esses 3 anos e meio fazem parte da segunda metade da 70ª semana de Daniel, conhecida como a Grande Tribulação. A Bíblia menciona esse período 6 vezes, descrevendo-o como 42 meses ou 1260 dias. Jesus afirmou que, se Deus não encurtasse esse tempo, ninguém sobreviveria, mas ele estabeleceu um limite de 3 anos e meio. Daniel queria entender melhor o significado desse período, mas o anjo lhe disse que era tudo o que precisava saber. Ele não conseguiu compreender completamente o que aconteceria e perguntou: qual será o fim dessas coisas? O anjo então deu 2 pistas. Primeiro, 1290 dias após o início da tribulação. Segundo, 1335 dias após o início da tribulação. Algo acontecerá após 3 anos e meio, depois de mais um mês, e novamente após mais 45 dias. O anjo disse a Daniel para seguir seu caminho, pois as palavras estavam seladas até o tempo do fim. Muitos seriam purificados e refinados, mas os ímpios continuariam a agir perversamente. Apenas os sábios entenderiam. Além da profecia de Daniel, há outro mistério oculto na Bíblia, a profecia dos 7 tronos. Essa profecia ocorre entre o 6º e o 7º toque de trombeta no livro do Apocalipse. Durante esse período, um anjo poderoso desce do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. Ele segura um pequeno livro aberto e clama com uma voz forte, semelhante ao rugido de um leão. Quando ele fala, os 7 trovões ressoam suas vozes. João, o apóstolo, estava prestes a escrever o que os trovões disseram, mas ouviu uma voz do céu ordenando que selasse essas palavras e não as registrasse. Apocalipse 10,4. O trono celestial, que envia relâmpagos e trovões, deu a ordem de ocultar essa mensagem. Não sabemos por que essas palavras foram seladas, mas pode ser porque os julgamentos mencionados eram aterrorizantes demais para serem revelados. O livro do Apocalipse não nos diz o que os 7 trovões declararam, então qualquer especulação sobre seu conteúdo é inútil. Se Deus quisesse que soubéssemos, não teria ordenado que fossem selados. Essas são as únicas palavras no Apocalipse que permanecem em segredo. Muitas vezes, filmes apocalípticos suavizam a gravidade da tribulação descrita na Bíblia. No entanto, o que está por vir é muito mais severo do que qualquer coisa que possamos imaginar. Isso nos lembra de que existem mistérios no plano de Deus que não foram revelados ao homem. Devemos ser cuidadosos e humildes ao tentar interpretar o futuro. A profecia está destinada a inspirar a fé e o testemunho, mas a realidade dos julgamentos vindouros não deve ser ignorada. O tempo do fim está próximo, e a grande questão que permanece é: você está preparado?